Especial, francamente, música móvel. Estou com ela aqui, a rainha do Drum and Bass do Brasil, Fernanda Porto, que está de volta aos palcos com um trabalho novo, depois de uns 10 anos aí. Sim. Voltou com tudo, né? Ah, pois é, né? Acho que a gente tem que achar a hora certa de querer trabalhar, querer compor, principalmente compor, acho que não dá para não ser espontâneo, né? Eu fui reunindo as canções por uns 2 anos antes de começar o disco, fiz lá uma série de audições para escolher, e aí gravamos, né? Quer dizer, 15 músicas, na verdade, o disco. Você tinha mais músicas, você tinha essas 15. Vamos começar, como foi seu processo de produção do disco? Porque você foi a mulher que é o expoente do Drum and Bass, dessa mistura aqui no Brasil, né? Uhum. Quando se fala nesse tema, a primeira referência que vem é a Fernanda Porto, né? Sim. E aí, gravadora, aquela insanidade de shows, né? Fazendo 20 e tantos shows no mês. Sim. Pausa, corta, 2020. Eu acho disco. Que nessa, digamos assim, resgate, né? Na hora que você volta para a carreira de uma forma mais espontânea, quer dizer, sem uma pressão, assim, porque na verdade realmente o primeiro disco eu fui abraçando tudo o que aconteceu, né? Quer dizer, ele vendeu 121 mil cópias em um mês, fora do Brasil, muitas cópias também, enfim. E aí faz, e aí você também não diz não, e acho que a vida vai ficando meio atropelada, né? Sim. Então é interessante, assim, um pouco a informalidade que a minha carreira caiu, porque eu acho que aí você volta àquela naturalidade do começo, fala, bom, o que eu quero fazer, né? Então acho que, sim, para mim o principal, apesar de todo o meu trabalho ter uma relação forte com música eletrônica, e também com o drum and bass, que foi um ritmo especial, que eu conheci em 97, né? Fiquei em Londres 6 meses ouvindo aquilo, por quê? Porque é uma batida eletrônica breakbeat quebrada, que combina muito com bossa, com maracatu, com ijexá, então na verdade foi um investimento até meio às cegas na época, porque eu me apaixonei e fui para Londres sem saber se aquilo ia dar certo, fiquei 6 meses lá pesquisando, e agora, na verdade, eu acho que o meu momento, eu tive inclusive algumas pessoas que vieram me trazer informações também, algumas percepções sobre a minha carreira, eu sou muito grata, e um dos comentários é assim, puxa, por que você não volta a gravar um disco sozinha, que foi como foi o primeiro? Eu falei, ai meu Deus, lá vou eu de novo gravar sozinho. Mais cara de Fernanda Porto mesmo, porque assim, né? Eu não sei se é minha timidez, mas embora eu sou uma pessoa que admiro profundamente músicos, né, eu sou uma grande, assim, eu ouço muita música instrumental, gosto até mais do que canções para ouvir, assim, música erudita, música instrumental, eu acho que às vezes as pessoas eu acabo me perdendo um pouco, talvez por timidez, então quando eu faço um disco sozinho eu acabo me protegendo, por um lado, né, do que seria o mais espontâneo naquela canção, né. Você consegue se visitar mais e cuidar mais da obra como um todo quando você faz sozinha, porque você também é produtora, né? Pois você é compositora, produtora, multi-instrumentalista, tista, multiarteira. Porque você veio da música, você não começou na MPB, você estudou, né? Você estudou música, você veio de uma outra área. Porque eu sabia que minha família não ia querer muito que eu fizesse música. Então a faculdade trazia assim um tono sério para minha carreira. Então eu entrei como pianista erudito, passei para composição e depois me formei em canto lírico, porque aí eu já estava cantando, que era uma coisa que eu não queria inicialmente, até pela timidez. As pessoas, não, você tem que cantar, tem que cantar. Eu falei, bom, então eu vou fazer um curso, porque eu também já na faculdade conhecia gente que tinha problema de corda vocal. Falei, bom, já que é para cantar, vou fazer isso direito. E aí foi muito bacana, cantei algumas óperas e tal. E logo depois que me formei na faculdade, eu comecei a fazer, na verdade, trilha, né? Trilha sonora para documentários. E aí fui conhecendo muita gente dessa história toda, por isso até mais pra frente cheguei a fazer o filme Cabra Cega, do Tony Venturi, que eu conheci o Chico Buarque, foi por causa de trilhas, né? São coisas que também... Então esse trabalho de arranjo, de composição, né? Você sempre precisa de equipamento. Sim. Então, desde sempre, assim, eu fui me adaptando a usar a tecnologia MIDI para produzir. E aí, quando chegou a época do meu disco, o primeiro disco, além de eu não ter dinheiro também para pagar ninguém, né? No meu caso, no primeiro disco, a situação era bem financeira mesmo. Assim, eu fiz todo ele, tipo uma demonstração para ver se ele seria aprovado. E aí, com o estouro das 2 primeiras canções, o disco veio... Assim, a gravadora falou, não, a gente não quer mexer em nada, tipo, tudo que eu tinha feito em estúdio eu regravei na trama, né? Então agora o que significa esse resgate? O Corpo Elétrico é uma acústica
que é um título também que acho que talvez traduza um pouco o que eu sou, porque as pessoas ficam assim, ué, mas ela é eletrônica ou é acústica? Eu acho que eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguiria abrir mão de nenhuma delas. Então esse nome acho que acaba, agora que eu tô, né, independente, então eu falei, bom, vou pôr um nome assim que eu consiga me contemple, né? E aí foi esse processo, na verdade você me perguntou se eu tinha mais canções, eu tinha 29 canções, e eu fiz acho que umas 10 audições em casa, assim, no estúdio, com papelzinho, todo mundo anotou, e aí foram saindo as principais, porque eu sempre gostei muito de ouvir a opinião das pessoas, porque a gente não sabe falar sobre o próprio trabalho. É difícil, mais difícil de olhar, né? Quando você está de perto e envolvida emocionalmente também com aquilo, né? Sim, e aí eu fiz uma verdadeira planilha mesmo com essas 29 canções e saíram as tais das 14 que depois acabaram virando 15, porque, sei lá, chega no fim do disco você faz mais uma, né? Sempre tem mais uma ali querendo entrar ali na portinha. Tava precisando, mas aparece mais uma, né? Eu perguntei desse seu processo inicial, dessa sua relação com a música erudita, a formação e tal, e esse pulo, né, seu de produzir trilha sonora e tal, porque você já fazia uma coisa que hoje é muito comum, Sim. que é dominar todo o processo de produção musical e ser uma artista, né? Sim. A gente tá falando do início dos anos 2000. É verdade, na verdade. Hoje é uma coisa super comum, a pessoa ter um estúdio em casa e não digo dominar, mas conseguir ali fazer um disco em casa. Você já fazia isso, isso 20 anos atrás. Para a criatividade é fundamental, assim. Eu já dei muita aula de canto e meus alunos sempre têm essa vontade de compor, acabam compondo. E aí, assim, eu já começo, assim, falando para eles começarem a se preocupar em ter as coisas, sabe? Assim, ter microfone, ter que seja um computador básico com uma placa de som, porque isso vai te trazendo uma autonomia, né? Porque mesmo na sua época de gravadora, você manteve ali uma certa autonomia do seu trabalho, né? Em todo o processo. Sim. Né? E tinha ali aquela Fernanda do primeiro disco. Sim. Né? Mas depois você foi parar em gravadora. É verdade. Que é o sonho de todo artista, né? Ser abraçado por uma gravadora. Sim. E como foi esse momento para você? Você conseguiu continuar, não gerenciando sua carreira, mas tendo domínio do seu trabalho? Sim, olha, até como eu disse, eu gosto muito da opinião dos outros, tanto é que meu primeiro disco eu tinha 22 músicas gravadas e eu queria colocar na internet, que eu fui a primeira artista que entrei no iTunes Brasil. E eu queria colocar na internet para que o público decidisse quais seriam as 14 do primeiro disco. Você fazer sua planilhinha ali. Mas aí... Era audição. Na época, o pessoal da gravadora falou, mas e se você não gostar das músicas que eles escolherem? Eu falei, bom, eu não desgosto de nenhuma. Mas aí acabou que eles não quiseram. Então a gente não fez esse projeto. Então, para mim é sempre importante ouvir, né? Apesar de eu ser... Até porque talvez ser tão independente, assim, tem horas que você precisa ouvir uma opinião, né? Então no segundo disco, por exemplo... Eu estava chegando de uma turnê e eu tinha conhecido o pessoal, o baixista e o baterista do Living Colours, então eles vieram para gravar 5 músicas, acabaram gravando 22 também, ficaram na minha casa, foi uma loucura assim, e a gente gravou o César Mariano, o Ulisses Rocha, o Marcinho Forte e aí, esses dois, o Doug e o Will, né, do Living Colours, a gente gravou ao vivo, nós ficamos 2 meses no estúdio gravando. Assim, o esquema da trama eram 10 horas por dia. Então foi assim uma coisa incrível, né? E aí quando chegou no final do disco, a gente estava mixando, eu chamei o João Marcelo e falei, então, você quer comentar? Ele falou, não, o time que tá ganhando eu não quero mexer. Eu falei, bom, lá vou eu de novo, ter que decidir tudo sozinho, né? E assim, ele se estranhou, a verdade o disco foi bem, eu acho que ele já estava demonstrando uma transição na minha carreira, mas comercialmente as pessoas esperavam que fosse de novo Drum and Bass, e ele tinha algumas músicas Drum and Bass. Entendi. E a música que estourou foi Roda Viva, que era a trilha do filme, e do Chico Buarque, que o Tony Venturi me convidou, e o Ijexá eletrônico, que é o Giramundo, né? Que curiosamente, apesar de ter essa banda toda, foi a música que eu gravei sozinha. Então as pessoas que estavam me aconselhando na carreira falaram, Fernanda, você tem alguma coisa que acontece quando você faz as coisas sozinha. Então, assim... Uma mágica que acontece ali no seu trabalho. Tem horas que eu gosto, tem horas que é esquisito, pra falar a verdade, porque claro que essa criatividade, assim, em aberto é perigosa. Por exemplo, esse disco tem músicas que eu cheguei a fazer 3, 4 versões, porque aí você fala, será que tá bom? Aí no dia seguinte você já não sabe se aquilo tá bom, então... Você vai explorando os caminhos e aí meio que se perde na hora de bater o martelo mesmo, porque né? Tem música, inclusive, que eu diria que dá pra ter várias versões, só que qual que vai pro disco, né? Então, isso aí virou um problema pra mim, por exemplo, né?
Agora, por exemplo, o que aconteceu? Quando foi depois do segundo disco, a gravadora queria que eu fizesse um DVD mostrando que eu era a primeira produtora de música eletrônica brasileira e que eu era mulher e que não sei o que lá, e era para ser um disco em estúdio. Eu falei, ai não, eu tava totalmente assim, eu quero banda. E eu fiquei 6 meses esperando eles, e o João Marcelo, na época o presidente da Trama, falou, não, a gente quer isso, porque a gente acha que isso tem que ser marcado na sua carreira. Eu falei, não quero. Aí pedi para sair, fui para EMI. E nesse momento, assim, foi muito, sei lá, para mim, importante, porque tudo que eu pedi eles fizeram, né? Tipo assim, eu quero quarteto de cordas, tudo bem, quero quarteto de metais. Eu falei, nossa, tô acreditando. Então foi um DVD que tem 30 músicos no palco, fora os backing vocals, os bailarinos, enfim, foi uma loucura. Gravamos no Tom Brasil, assim, com 4.000 pessoas. A gente teve também uma campanha beneficente para ajudar a criança, então foi tudo muito bacana. Só que depois a gravadora faliu, né? Então eu fiquei anos, assim, sofrendo com essa gravadora que tinha fechado, que não me devolvia meu material. Você ficou presa? Fiquei presa, tava lá, meu advogado falou, não pode lançar disso, você tá lá. Eu falei, como tô lá? Nem existe mais, não, mas você tá lá. Então só depois agora, faz o quê? Uns 5 anos que eu consegui, por isso que essa carreira também ficou assim empacada, né? Que eu consegui respostas Então, a galera fica muito pirada nessa, não, a gravadora vai lançar e tal, mas também não vê os riscos, né? Você pegou bem esse momento da ascensão de plataformas digitais para distribuição de música, porque o formato gravadora meio que ruiu o sistema que se tinha, né? E aí, enquanto não vinha uma coisa nova, a indústria fonográfica ficou num limbo de como que lança. Exatamente. Lança disco, lança vinil, lança fita cassete, lança na internet, como monetiza isso, porque as pessoas agora, né, 2021, não se lembram muito desse momento, né, só quem estava ali vivendo, né. Inclusive assim, acho que foi difícil para eles, porque é uma mudança muito grande, eles tinham ali toda uma dinâmica, né, de coletiva, de funcionários, e assim, não vou te dizer que, poxa, quanta coisa boa eu tive nas gravadoras, sabe, figurino, rádio, um monte de coisa que a gente fazia, que era importante para minha carreira, contatos, né? Mas eu acho que hoje o artista, assim, ele tem que pensar realmente muito, porque eu acho que só os mainstream mesmo, tô falando mainstream, assim, é mais de 1 milhão de plays no Spotify, que a gente sabe que não dá quase nada de dinheiro, mas eu digo assim, de visibilidade para uma gravadora se interessar. Mas será que daí pro artista que tem 1 milhão, vale a pena ter uma gravadora? E que ponto vale a pena? Porque ainda fica uma incógnita, né? É que às vezes esse artista ele também não tem outras formas de, sei lá, porque às vezes existe toda uma ligação entre o empresário, a gravadora, e assim, alguma coisa eles fazem, né? Acho que existe uma história, então não sei se eu sou a pessoa que saberia dizer se exatamente vale a pena. Eu acho que tem que pesar muito bem, porque é um vínculo que pode em algum momento travar a sua carreira. Eu tive momentos bem delicados nesse sentido, de ter uma música que ia entrar na novela da Globo, né, ia ser o tema das celebridades, a Rita Lee já tinha ouvido, era uma música que chama Sucesso Aqui Vou Eu fiz essa versão e a gravadora não me liberou pra música na novela, quer dizer. Por quê? Porque a gente quer que essa música entre no disco também. Eu falei, a Som Livre não quis, eu perdi. Quer dizer, eu perdi a entrada de uma música como tema da novela. Das celebridades. Então são perdas assim irreparáveis, né? Sim. Então, quando você menos espera, você tá lá, toda, né, gostosinha. Um dia acordando ali com uma indicação pro Grammy, no outro dia, tipo, como assim minha música não pode ser tema da novela, né? É delicado. Esses 2 pontos são muito... Na verdade, assim, você fez parte de todo um processo junto com a indústria fonográfica no Brasil, né? Porque você estava ali trazendo o eletrônico para o Brasil, né? Trazendo essa linguagem que é um novo nicho de mercado. Porque foi. Eu lembro você e o Patife, assim, uma época era só vocês dois. MTV, direto, seu videoclipe na MTV, né? Você teve esse momento. Eu acho que foi importante, que através desse ritmo que é um pouco mais swingado, né? Que é o drum and bass, a música eletrônica na pista é incrível, assim, o quanto a gente pode estar lá. Então, não existia muito remix de música eletrônica brasileira. E as pessoas adoram cantar na pista. Então, a partir daí veio Vanessa da Mata fazendo remix, Seu Jorge, o Djavan lançou um disco inteiro que chama Na Pista. Chamou o Liminha para produzir um disco maravilhoso. Ele regravou tudo, os sucessos dele
Ele chegou a regravar os violões, tudo, para fazer uma versão eletrônica. Depois começam a chegar as artistas ou os artistas que misturam isso de uma forma natural, não é assim, é eletrônico. Não é eletrônico. Traz quando precisa, tipo Céu, sei lá, vários artistas assim que eu acho que é o ideal, que você faça quando aquilo faz sentido, né? E você coloca também os ritmos brasileiros nessa conversa, né? Você falou mesmo do maracatu, você traz isso pra dentro do teu trabalho, né? É que, sei lá, eu sou realmente apaixonada, pesquiso sempre, eu acho que a gente tem essa riqueza, eu acho que a minha carreira, parte dela ser internacional, aliás, grande parte dela ser internacional, é porque eu tenho um respeito pela história, né, do que é música brasileira para as pessoas lá fora, porque você chega lá, você fala música brasileira, as pessoas já abrem um sorrisão desse tamanho. Por quê? Porque tem um Tom Jobim, porque tem um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, que abriu nossas portas, né? Então, assim, existe ritmos que a gente faz que só nós fazemos. Então, se você chegar lá, não é que eu gosto de rock, eu toco pop, mas assim, se você não tiver um tempero, alguma coisa diferenciada, eles acabam, sei lá, preferindo outras coisas, né? Sim. Então, eu acho que, para mim, é bem claro, assim, que ter me apropriado e aprendido, né, a história, né, a canção brasileira, os caminhos da canção da bossa nova, a gente tem um nível de letra e de harmonia que é muito sofisticado. Então os europeus, por exemplo, adoram, né? Então você chega lá, se você tiver um caminho, sei lá, uma influência pelo menos musical que venha da MPB, é muito mais interessante do que você chegar, claro, existem milhões de bandas que acontecem, se a pessoa não gosta, não tem problema. Mas assim, essa busca, essa procura e essa mistura, eu acho que é sempre benéfica. Sim. E você, no auge da ascensão, foi parar na casa do Chico. Assim, uma musiquinha agora, eu tô aqui na onde? Tomando um cafezinho com o Chico Buarque. Depois teve Marina Lima também, um trabalho o Chico Buarque foi incrível, porque era a trilha sonora de um filme que sempre as trilhas que eu fiz, eu tento vestir o filme da melhor forma possível. Eu sempre trabalho em cima da imagem e abro mão da minha identidade. Aquilo é pro filme, nem às vezes a pessoa nem sabe que foi eu que fiz, sabe? Assim, é um projeto encomendado, né? Claro que as trilhas que eu fiz todas foram pessoas que já me conheciam, então elas não são tão assim... Tem uma digital sua ali, tem ali, né? Uma coisinha que sou eu, mas assim, pra você ter ideia, as 4 trilhas que eu fiz antes do Cabra Cega são trilhas instrumentais com orquestra. Tipo assim, eu gravei com a Orquestra de Curitiba, é tudo música histórica, são filmes históricos, que se passavam em 1900 e alguma coisa, 1910, 1890, a Revolução Federalista, por exemplo, eu fiz um filme sobre isso, até Vítimas da Vitória, que foi um que eu ganhei o prêmio de melhor trilha, é um filme histórico, então era música de orquestra. Então assim, tem nada a ver com a minha carreira, não tem canção, não tem nada, às vezes só eu ponho uma voz lírica ali pra... Então, quando o Tony Venturi, né, me chamou para fazer, já tínhamos feito alguns projetos juntos, muito importantes na minha carreira. Quando ele me chamou para fazer a releitura de músicas da época da ditadura, ele falou: eu quero você artista. Eu falei: mas você quer eletrônico? Ele falou assim: não, já falei com o Chico Buarque. Eu falei: aqui, ó, tá no zap. Já falei com o Chico Buarque, ele já topou que vai ser você. E assim, já falei com o Paulinho da Viola, enfim, tá tudo liberado, inclusive nem cobraram direito autoral, imagina isso. Para um filme de baixo custo, né? Filme que depois foi super premiado, mas no primeiro momento era um filme de baixo custo. Pensando, assistindo o filme, devia ter cobrado. É verdade. Então, assim, foi uma vitória. E eu sabia que em algum momento eu ia ter que conhecer o Chico, né? Sim. E fomos, então, mostrar, não só Roda Viva, fiz Rosa dos Ventos, Construção, né? Fomos pra casa dele e quando o Tony percebeu que ele gostou, eu falei: então você grava com ela, né? Então foi uma grande honra. E ele é um exemplo, assim, de humildade, de profissionalismo. Chegou no estúdio, assim, exatamente na hora, não quis nem que pegasse no aeroporto, gravou 26 vezes e ainda perguntou se estava bom. Então, que incrível. Aliás, ele chegou a combinar de participar do meu DVD, que é esse tal do Tom Brasil, da EMI, mas ele teve uma viagem para a Europa, aquela época que gravaram aqueles vídeos todos dele, sabe? Sim, que tem um especial dele, né, aí em Paris. Bateu, exatamente. Mas assim, tá lá na minha secretária eletrônica a gravação Guardei, dele. A secretária tá no quadro. Não, tá lá guardada a secretária. Você guardou? Eu guardei. Tem várias coisas na minha secretária que eu não posso apagar. Hora de começar a publicar esses áudios, porque você sabe que no Brasil publicar áudio dá uma audiência, né? Tá lá, ele falando que ia participar. Chico, tem um negócio aqui pra você, prometeu, vem cumprir agora no Corpo Elétrico, Alma Acústica. Seu processo, todo esse processo que a gente está conversando aí da construção da sua carreira,
Disco novo, Fernanda Porto imprimindo Aqui Veio, Sim. né? Um processo solitário, Sim, imagino eu, de composição e tudo, sim, de uma artista agora independente, sim, livre. sim. Só que essa liberdade também tem um precinho, né? Dá um medinho, né? Dá um medinho, dá um medinho. Quanto tempo entre decidir as músicas, gravar e achar o conceito do disco, sabe? Assim, não, o disco vai ter que ter essa cara, tem essa cor o disco. Eu acho que uns 6 meses. Mas como o disco foi lançado, isso desde o começo eu queria, lançar singles. Uhum. Então, na verdade, quando eu lancei o primeiro single, eu já tinha 2, 3 mixados. Então, assim, o disco ele acabou acontecendo durante o ano passado, mixando, né? Uhum. Mas as músicas já estavam decididas. Só que as mixagens, até já estava na pandemia, quer dizer, eu não pude participar, tive que ouvir a mixagem à distância, quer dizer, mixei, ouvi no estúdio, mas eu não pude participar ali na mesma sala que o Beto Neves. Mas é isso, na prática eu acho que deu depois que as canções estavam prontas e os arranjos escolhidos, uns 6 meses, aí decidimos algumas estratégias de como seria lançado, tudo. Tá, disco pronto, nesse momento à distância também, porque calhou que lança o disco, lança single e não pode fazer show, né? Sim. E o disco quer rua, Fernanda quer palco, porque eu lembro quando você lançou, veio jornal falando do seu trabalho, porque gerou uma super expectativa, né? Uhum. O que Fernanda Porto está trazendo pra gente, né? Uhum. E aí lançando singles, como que foi pra você? Porque lá no comecinho da sua carreira também foi single, lá atrás. É verdade. Né? Bem lembrado. Lá no comecinho você já fazia isso, né? Mas não tinha essa aderência de internet, né? Essas plataformas que se tem hoje. Não. Como que foi essa experiência para você? Você é uma consumidora de streaming, você escuta? Você ficou pensando como lançar no Spotify? Você bastante. Acho que o gostoso do Porque você é estudiosa, você é CDF, estuda as coisinhas tudo. Na verdade, o gostoso de agora é que, assim, você tem uma relação direta com as pessoas. Então, o que eu quis, justamente, o que eu pensei? Quero que as pessoas conheçam a versão crua das canções antes do disco. Então eu fiz durante uns 2 meses as versões acústicas. Então toda semana eu mostrava, nem estava tocando tão bem assim o violãozinho, mas eu pus lá, violão e voz de todas as canções. Então as pessoas foram consumindo aquilo, eu fui recebendo algumas informações, vendo o que elas gostavam ou não gostavam, e aí na sequência chegou o disco com os arranjos, né? Uhum. Então acho que é interessante convidar o público para ter uma experiência sonora, um olhar mais cuidadoso, para ele mesmo pensar né, as diferenças do que ele estava ouvindo. E eu adorei, até porque já estávamos praticamente em isolamento e eu estava ali no maior gás, assim, entendeu? Trabalhando o corpo estava elétrico, porém o mundo estava acústico nessa pandemia. Eu estava totalmente ocupada, não percebi nem a pandemia. Você chegou a fazer alteração no som, depois de lançar a versão acústica? Você chegou com feedback, não, vou colocar mais esse som aqui? Sim, mesmo porque essa música, por exemplo, eu mostrei às 14 em 2 meses. Tem música que eu lancei quase 1 ano depois, quer dizer, eu só fui mixar 8 meses depois. Então tem música que eu mexi, sim, com certeza. E nesse processo aí de lançamento de músicas, você também lançou um mini doc. Ah, sim. Que isso também foi muito legal, onde você revisita ali, são 4, 5 episódios, eu não lembro. 5. 5 episódios, sim. Né? É que o último episódio é o episódio final, não é o 5. Exatamente. É o episódio final. Imagina. E aí você foi contando também um pouco da sua trajetória ali, né? De resgatar essa Fernanda Porto e trazendo, atualizando, né? Nossa, eu fiquei super grata, assim, porque foi a gente, às vezes, você não sabe o quanto, tem gente chegando que não sabe nada de você, então foi uma forma ali de me comunicar com o público novo também, né? Eu tenho fãs, assim, que eu conheço, inclusive, e reconheço, mas tem gente nova chegando, então Sim. Acho que esses docs foram super importantes para... Você sempre teve uma fanbase tranquila, né? Assim, a gente já conversou e você falou, nunca precisei de segurança, show grande, nunca teve nenhum. Sim. E você já deu trabalho pra fã seu, né? Do cara que ia te entregar que ia pegar seu setlist no show. É que assim, acho que tem... Gente, você quer emprego, vai nos shows da Fernanda, fica no pé dela, que 1 hora você vai trabalhar com ela. É verdade. Não é que assim...
eu acho que é super fofo, né? Você não pode estragar o prazer que o fã tem. Mas quando começa a ficar meio exagerado, eu falo, Aí eu cheguei pro menino falando, eu falei, escuta, você já veio aqui mais 6 vezes, você não quer trabalhar com a gente, não? Aí ele virou... Você já carimbou na carteira de trabalho. Aí esse dia ele voltou, porque ele chegava aí de trem, assim, no interior, chegava no interior, ele tava lá de novo. Eu falei, gente, olha o menino de novo. Aí a gente foi ficando perto dele e tal. Aí no final, essa última vez ele veio com a gente no ônibus, voltou com a gente, eu falei, vamos fazer alguma coisa. Ele abriu o fã-clube, né? E agora eu não sei mais onde ele tá, pra falar a verdade, preciso reencontrá-lo, né? Mas assim, na época foi muito legal, porque aí parou, né? Ficou meio... Acho que essa coisa do mito, assim, tem que quebrar um pouco, né? Não fica exageradinho, assim, meio doentinho, já não... A Fernanda tímida falando. Não dá adianta, a gente quer colocar ela ali no lugar dela de diva, e ela fala, não, baixa a bola, é assim. Como que tá a relação com os fãs hoje? Porque dá uma mudada também. Eu estava até comentando com você que durante a gravação do Música Move, uma galera do rap das antigas, assim, Fernanda Porto, assim, enlouquecidos, super seus fãs do seu trabalho, né? Sim. Te vendo como o expoente que você foi e é, né? No estilo musical e também tem uma galera nova chegando. Sim. Né? Porque essa onda de streamings também se abarca uma outra turma, né? Sim. Como que tem sido essa relação? Eu acho que quem chega assim naturalmente, como na verdade eu não tenho grandes promoções de marketing, eu percebo que o público que chega e que não necessariamente conheceu minha carreira mais para trás, veio por alguma coisa que acabou assistindo, sei lá, por isso que eu acho que as participações especiais que eu fiz são legais, né? Se a pessoa, sei lá, me viu num DVD da Daniela Mercury, me viu num DVD da da Marina Lima, então assim, aí eu falo assim, não, eu não te conheço, eu não conheço, aí a pessoa vai descobrindo, né? Mesmo porque o primeiro disco não estava nas plataformas, agora que as pessoas estão ouvindo, finalmente já arrumaram isso. E, então, assim, é curioso também. Às vezes tem gente que me conheceu cantando Taiguara, que é uma música super dramática, eu tocando piano ali. E aí a pessoa vai se ambientando, né? Vai se ambientando. Mas eu converso bastante com as pessoas, eu chego até a ficar amiga, assim, é perigoso. Você responde redes sociais? É você? Tem uma equipe? Como que funciona? Eu tenho uma produção que às vezes manda coisas, mas aí escreve embaixo. A equipe da Fernanda Porto, assim, eu acho que se eu pensar que alguém tá respondendo por mim, acho que aí a coisa tá esquisita. Também não é tanta coisa assim, né? Pra mim dá pra eu responder. E é gostoso mesmo, sabe? Assim, tem gente que até vira amigo. Tem uma menina que trabalha comigo, que era minha fã, agora trabalha comigo. Tem esse que veio aqui comigo, o Hold, que também era fã, já botei. Eu falei, eu quero te transformar num Hold, porque ele é muito bom, assim. Ele trabalhou com outras coisas que eu precisei, e ele é preciso, sabe? Ele é muito bom. Eu falei, tô ensinando ele a ser Hold. Tô falando, gente, Fernanda Porto gera o quê? Emprego neste país. Plena recessão, aqui temos uma coach, uma empreendedora, uma empresária e uma musicista fantástica aqui com a gente. O que você espera? Agora a gente tem um fiozinho de esperança com vacinas aí, né? Esse horizonte que se abre um pouco de retorno aos palcos. O que você espera aí pro corpo elétrico? Tanto é que eu tô segurando, né, assim, shows fechados, assim, a gente faz, porque é importante, mas eu gostaria muito de fazer uma estreia no teatro. Aqui foi a primeira vez que eu toquei as músicas, eu não fiz nenhuma live até agora desse disco, porque pra mim ainda é esquisito, embora eu tenha até criado uma situação lá no estúdio pra fazer a live, comprei um pouquinho de luz, não sei o quê, falei, não, na hora H não falta alguém, né, então aqui, por exemplo, com essa super equipe que você tem, foi um prazer, assim, ter tocado. E eu acho assim, eu quero fazer esse disco também, já tô ensaiando com banda, né? Tá ficando muito legal, assim, eles estão tendo aquele tempero de fazer o que o disco é, mas trazer uma coisinha diferente, então a gente abriu todos os canais, tem horas que coloca alguns elementos, tem horas que tira um pouco, né? Que aí tá sendo bem bacana, porque agora a gente tem também recursos de equipamento que dá para trabalhar com isso muito tranquilamente, porque antes, sei lá, você leva o computador no palco, dá um pau no meio, aí você faz não sei o que, agora a gente tem um multitrack lá, o baterista também, ele tá preparando bem, então acho que assim, a ideia é tocar, fazer algumas versões com duo, versão com banda. Ter vários formatos, porque você pode tocar sozinho, pode tocar em duo, pode tocar com orquestra, pode tocar com banda. Eu gosto de variar assim, mas eu tô muito afim de fazer com banda também. É que tudo é uma questão de oportunidade. Às vezes
você não consegue levar todo mundo que você quer, né? Sim, então, sim. Por exemplo, o DVD, a nossa banda básica era dos 6 músicos. A gente não conseguia. Sim, Aí vai viajar com reduzindo, todo vai reduzindo. mundo. Fernando e o computador ali, ó, bonita, tocando. E o pessoal também gosta, né, Sim, sim. dessa coisa. Até tem umas brincadeirinhas novas eletrônicas aí que eu pretendo trazer pro show, né, que são vivas, assim, aquela coisa que a gente chama de live, né, eletrônico, mas tá acontecendo ali. Então, assim... Então esse disco ainda vai mudar quando for pro palco, é isso? A gente começa lá no acústico, voz e violão, vem o disco com novos elementos, palco, pode ter outra história acontecendo. Eu gosto bem de poder mudar, assim. A gente teve uma turnê que eu fiz do primeiro disco, que era super eletrônico, que a gente tirou totalmente a base. Era uma banda com 6, né? Pra substituir a base tem que ter bastante gente, né? Nossa, mas eles foram impressionantes, assim. Tocaram de um jeito que, sabe, você não sentia falta de nada, assim. Então, pra mim foi muito legal, porque você também, sei lá, eu crio algumas coisas, depois você vai pro palco e fica meio chateada, não é muito legal. Né? A gente fez uma turnê dessa forma, então, não sei se a gente vai chegar a tirar a base, mas acho que pelo menos tirar bastante coisa e experimentar e trazer outras roupagens, outras leituras e a dinâmica da banda, né, a energia dos músicos tocando, a gente já tem percebido isso nos ensaios, né. Acho que vai ser muito bom, assim. Que vem uma turnê nacional e uma turnê internacional também, pro povo da Europa matar a saudade de Fernanda Porto, né? Ah, por favor, aí eu faço sucessos antigos pra garantir. Mas as músicas novas, assim, é sempre difícil, né? As pessoas às vezes acabam se apegando a uma ou outra, né? Sim. Mas tem que tocar as antigas ali pra... Ainda bem que eu gosto, né? Ainda bem, imagina. Mas eu tô fazendo versões diferentes, assim. Eu chamei de Samba Assim em 2020, agora já tô com uma outra 2021, né? E Só Tinha de Ser Com Você, o Roda Viva. Tô fazendo outras roupagens ali. Porque acho que é importante também, quer dizer, tem uma hora que pra mim parece repetitivo demais. Eu pego a canção, mas mudo o que tá com ela. Isso aí, gente, se não fosse Fernanda Porto, não existiria o quê? A Loki. Não existiria ninguém. Isso é ótimo. Fazendo essas misturas, todo mundo se acha tão moderno, né? Ela já fazia já há um tempão. Visite o YouTube tem bastante material, bastante show, tem o DVD lá na íntegra também, que você gravou, participações. Tem os vídeos de entrevista antiga também. Tem tocando piano, tem tocando saxofone, tem tocando tudo. Tem. Pandeiro e tamborim. Até pandeiro e tamborim também. Fernanda Porto Oficial. Fernanda Porto Oficial. Instagram, Spotify. Também oficial, né? As pessoas que não fizeram colinha, então a gente tem que ir aqui na memória. Mas joga Fernanda Porto porque já no tinha Google. Fernanda Porto nesse mundo, não sou a única. Então, a hora que eu fui fazer o meu... Mais oficial é ela, tá, gente? Por enquanto. Fê, obrigada, amei te ver. Obrigada a você. Amei te ouvir pessoalmente. Muito obrigada, nossa, que gratidão, parabéns por tudo que vocês estão fazendo aqui, que seja frutífero para muita gente. Para mim foi assim, só não vou chorar porque pega a mão. Não chora, não. Ninguém chora porque eu não posso pôr a minha maquiagem. Não é a prova d'água, não faz isso comigo, mulher. Obrigada, tá bom. viu? Obrigada a você. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Acompanhe o Francamente Especial Música Move e acompanhe os shows do Música Move. Até a próxima.